resumindo, ele era uma voz forte, era um líder com uma palavra forte, era um líder que movimentava multidões quando ele falava, era um líder que era seguido pelas pessoas. O que eles decidiram fazer? Bom, vamos censurar esse cara, vamos isolar esse homem, vamos deixá-lo exilado numa ilha, na ilha de Patmos, uma ilha onde pessoas eram totalmente censuradas, saía do convívio social para não influenciar mais ninguém, e ali passava esse isolamento. Lá tinha uma liberdade para viver, para comer, para escrever, era tipo uma prisão domiciliar hoje, com a tornozeleira eletrônica. Então lá, o apóstolo João escreve e tem a visão do Apocalipse. Eu vou falar só um pouco aqui para nós já voltar para nossos pontos. Naquele momento, então, João, ele tem uma visão e ele percebe que o imperador romano estava querendo que os cristãos também adorassem a ele. E João escreveu dizendo: ei, tomem cuidado para jamais permitir que vocês sejam marcados com a marca da besta. A marca da besta tem um número, 666. Agora vamos parar de ser teóricos da conspiração e noiados com esses textos. Depois a gente pensa no futuro, vamos pensar agora no que João quis dizer. O imperador romano, queridos, quando ele chegava de uma guerra, de uma luta, os romanos diziam: lá vem um Deus, lá vem o nosso Deus. E aí tinha um homem que ficava do lado dele para lembrar ele que ele era apenas um homem. E aí, imperador, é apenas um homem, não esqueça. Aí ele continuava só dizendo: lá vem um Deus. E daí aquele cara chegava: viu, tu é só um homem, não esqueça disso. Ele seguia: lá é um Deus chegando. E o cara dizia assim: viu, não esquece que é um homem. Ele fazia 3 vezes isso. Aí quando ele fala: gente, o anticristo, vocês vão saber quem ele é. Tem a marca de um homem, o número dele é 6, é 36, 666. Quando os caras pegaram o Apocalipse e leram, para aquela época eles entenderam: ei, o cara que é anticristão, anticristo, é o imperador. E naquele momento lá, eles falavam o seguinte, que era necessário não se deixar receber a marca na mão e na testa. Naquela época era muito simples, queridos. O que é marca no Google? Significa ensino. Ou seja, o apóstolo João estava dizendo: cristãos, não permitam que esse ensino diabólico de ter que ser adorado o imperador caia na mente de vocês, sejam contra isso. Não permitam que as ações de vocês sejam favoráveis a esse corrupto desse imperador que quer se colocar no lugar de Cristo, sejam contra. Tá bom, pastor, e o chip, isso uma outra vez a gente vai conversar, tá, querido? Estou falando sobre por que ele escreveu a carta para aquele momento. Aquele momento era para aquilo. Mas o Apocalipse tem várias profecias, tanto que já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Pode acontecer futuramente o Satã usar uma marca de novo? Pode acontecer, ele vai fazer. Mas para aquele momento, o apóstolo João estava dizendo o seguinte: ei, eu estou exilado, censurado, tudo estou vivendo aqui, porque eu fui contra essas leis e esses ensinos. Por que você acha que Daniel foi lançado na cova dos leões, querido? Ele era um ministro do governo. Ele estava com os caras, ele estava obedecendo eles em tudo. O que era coerente ele obedecia. Até que uma hora os caras falaram assim: adore essa imagem. E Daniel: jamais vou adorar. Eu vou adorar só meu Deus. Pronto, cova dos leões dele. Os amigos de Daniel também não se prostraram. Ah não, fornalha ardente. Então entendam, queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo, vocês que acham que Jesus foi um cara bonzinho, paz e amor, politicamente correto, ele foi contra todo o sistema corrupto da época. Não pode tocar em leproso, ele tocava e curava. Não pode comer com pecador, ele comia com pecador. Não pode falar mal do rei, ele chamava Herodes de raposa. Não pode falar mal dos fariseus, ele falava: ai de vós fariseus hipócritas. Pronto, causou. O que fizeram com Jesus, gente? Crucificaram ele. Óbvio que fazia parte dos planos de Deus. Ele ressuscitou e hoje vive para sempre. Estamos aqui por causa dele. Mas ele foi morto por aqueles caras que sentiam que Jesus era uma ameaça. O que eu estou querendo falar com vocês, queridos, é que vai chegar um momento, tem que chegar esses momentos, que você não pode se colocar sempre debaixo de governos, achando que eles estão certos em tudo. Não, eles não estão certos em tudo. E o teu e o meu dever é dizer: ei, vocês não estão certos. A igreja é essencial, sim, acabou, ponto final. Vou aprender, pode aprender. Se um dia nós chegar nesse ponto, queridos, vai ser um prazer me ser preso. Quer me prender porque eu considero a igreja essencial? Pode imaginar. Quer me prender porque eu considero Deus, a fé essencial? Pode me levar. Leve o meu corpo, jamais vai levar minha fé.
mas jamais vai levar minha esperança em Cristo, jamais vai levar minha adoração ao Senhor. Pode aplaudir a Deus por isso, queridos? Glória a Deus, hein? Então, gente, esses tempos, um irmão falou comigo, não é dessa igreja aqui, ele bem assim: pastor, olha, quero falar contigo, para de postar, pastor, contra governo, para de ficar defendendo empresário, pastor, tu está cutucando muita gente, pastor, para com isso, guarda a tua fé só para ti, não se envolve, pastor, o mundo vai ser destruído, pastor. Viu, pastor, o amor de muitos vai se esfriar, está profetizado já, pastor, o anticristo está vindo aí, já era, nova ordem mundial está aí, já era, pastor, esquece, pastor, os caras vão dominar de vez. Daí eu falei para esse irmão: tu conhece Martin Luther King? Martin Luther King disse um dia: o que me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. E eu aprendi no seminário, querido, quando eu fiz o seminário de teologia, aprendi com um professor que o amor de muitos vai se esfriar, mas não significa que seja dentro de mim e na minha geração. Sim, um dia um tal de anticristo pode reinar mesmo e dominar todo mundo dobrar-se a ele e adorar ele, até cristão por medo de ser morto adorar ele, mas não na minha geração. A minha geração não vai se dobrar. Entendem, queridos? Aí eu falei para eles essa questão, eu disse: querido, olha, meu amigo, é assim que funciona. Se um dia a igreja vai se acovardar, que não seja na minha geração. E sim, eu vou falar assim, porque a Bíblia fala o seguinte, que os covardes não entrarão no reino dos céus. Quem que são os covardes? É aqueles que sabem o que devem fazer e não fazem. É aqueles que sabem que devem falar e não falam. É aqueles que sabem que devem apresentar a Jesus e não apresentam. É aqueles que sabem que serão perseguidos se manifestar a fé e não manifestam. É aqueles que têm medo e precisam beijar os pés de governantes ateus, comunistas, esquerdistas, tudo que mais horrível há, para não perder salário, para não perder emprego, para não perder serviço, e negociam a fé conforme o dinheiro vai entrando. A Bíblia fala: assassinos, idólatras, feiticeiros, bruxos, covardes não herdarão o reino dos céus. O próprio Jesus disse certa vez: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante dos anjos. Então, queridos, a questão não é se você vai decidir manifestar a tua fé ou não. A questão é se você vai decidir ir para o céu ou para o inferno. O apóstolo Tiago disse: fé sem obras é morta. Fé sem posicionamento sobre a tua fé é morto. Fé sem manifestação dela é morto. Se você não pode ser a voz dos indefesos, se você não pode defender pessoas que estão sendo injustiçadas, para que você está na terra? Aprendi com um pastor uma vez que cada um de nós nascemos para resolver um problema. Quando Deus decidiu enviar você e eu para a terra, Ele tinha visto um problema no planeta. Ele pensou: vou mandar o Edson para resolver isso. Vou mandar o Renato para resolver isso aqui. O Renato vai resolver isso aqui. Todos nós estamos aqui. Temos uma missão: de ser a voz dos indefesos, resolver problemas, mudar as situações, mudar as circunstâncias, mudar os destinos das pessoas, através de Cristo. Ponto 2. Consagre-se a Deus dia após dia. Consagre diariamente sua vida espiritual como uma atividade essencial. Olha que maravilhoso, gente. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, ou seja, ele estava imerso num jejum, porque ele sabia que depois dos 40 dias ele teria que ter a inspiração divina para escolher seus 12 discípulos, para começar a operar milagres, curas e libertações, e principalmente para ele ter coragem de morrer numa cruz pela igreja, pelas pessoas. Tanto é que quando ele esteve no jardim de Getsêmani, ele falou: Deus, é possível passar de mim esse cálice da cruz, mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. O que levou ele a obedecer a Cristo foi o jejumzão que ele fez 40 dias antes. Aquilo deu um poder sobrenatural para ele. Jesus, quando esteve na terra, ele sempre disse que a terra não era essencial para ele, mas era o Pai. Jesus, quando esteve na terra, ele sempre deixou claro que a terra não era essencial, mas era o reino dos céus que ele considerava essencial. Jesus, quando esteve na terra, falava que a própria vida dele não fazia sentido perto da vida eterna que ele tinha. Tanto é que ele entregou o seu corpo numa cruz, mostrando que de fato, queridos, ele estava focando na vida eterna, que é da onde ele veio para a terra e retornou para a sua vida nos céus. Então, queridos, nós temos que entender o seguinte: para que você prove que Deus é essencial na tua vida, você precisa
ter tempos diários na leitura da palavra, tempos diários para orar, para meditar, colocar louvor mesmo, você estar junto com irmãos, você tem que fazer a vida espiritual ser uma prioridade máxima. A sua vida espiritual, que envolve alimento espiritual, porque tu precisa comer, você precisa comer fisicamente, você precisa comer espiritualmente. Como que eu alimento o meu espírito? Com a Bíblia, com a palavra, com louvor, com oração, com meditação. Se eu perguntar para você hoje aqui, ei, você leu a Bíblia hoje? Não, Deus não é essencial para ti. Essa semana você leu a Bíblia? Não, você não deu tempo, estava correndo, minha família, meus amigos, meu trabalho, minha faculdade, meus vídeos da escola, não deu tempo. Pois é, querido, Deus não foi essencial para ti.